Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que me segue no Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, são mais de 10 mil vídeos. Você que vai também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou endereço geral, Paulo Roberto Maciel, você digita e vai lá no Facebook ou outro endereço. Web Jornal do Paulo Maciel de 18 de junho de 2024, terça-feira. Estamos no mês de junho, né? O sexto mês do ano com 30 dias. É um mês sem feriado nacional. Não tem feriado nacional, né? É o mês do Sagrado Coração de Jesus, que já foi comemorado. É o mês das festas caipiras. Começam as populares quermesses, os populares arraiás. Teve o Santo Antônio, vai ter agora o São João, dia 24. Terá também ainda o dia de São Pedro e São Paulo, dia 29. É o mês dos namorados. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro e dia 20 começa a estação do ano do inverno. Faltam poucos dias, um dia, né? 2 dias, 18, né? Dia 18, faltam 2 dias. Pois é. Vamos a mais informações sobre este web jornal, no cabeçalho aqui. Eu quero dizer que a fase da Lua, que começou no dia 14, é quarto crescente. Estão se passando 170 dias do ano, faltando 196 para terminar 2024 nesse ano bissexto. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 11ª semana do tempo comum. Alguns santos de devoção, neste 18 de junho, Amando de Bordéus é um santo. Tem uma santa, Isabel da Alemanha. Tem outra santa, Santa Marina. É dia do orgulho autista, dia da gastronomia sustentável, é dia do químico e dia da imigração japonesa. A imigração japonesa se destaca muito em São Paulo. Parabéns aos nipônicos. Algumas manchetes com os destaques do dia. Anulada uma das sentenças de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. Dólar tem nova alta e fica acima de 5,40 e a Bolsa de Valores cai. 5 sequestros acontecem em menos de 2 semanas no Espírito Santo. Veado catingueiro aparece em área urbana da Grande Vitória. Mega Sena acumulada tem prêmio de 53 milhões nesta terça. Aumenta abandono de idosos. Você sabia disso? Isso é em território espírito-santense. Sexagenário morre em acidente de moto no extremo norte do Espírito Santo. Cocaína e arma apreendidas em Águia Branca, no interior. Olha, droga até no interior, hein? Homem passa a recuperar locomoção após 2 anos acamado. Homicida fugitivo da cadeia é recapturado no norte capixaba. Caminhão com lancha derruba cabos de postes em vias vitorienses. Aumenta o número de casos de Oropouche. Homem com mais de 11 quilos de drogas é detido em prédio de luxo vilavelhense. Inteire-se dos resultados dos jogos do Brasileirão. Financeira é investigada por aplicar golpes em idosos no sul capixaba. Ceasa volta a funcionar no Rio Grande do Sul. Imunização contra coqueluche já é disponibilizada em postos sanitários capixabas. E a vacinação será introduzida, vacinações diversas serão introduzidas nas escolas.
Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade. Às 19 horas desta terça-feira, dia 18, haverá celebração eucarística na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Será presidida pelo padre David José Langa Lopes. Celebração eucarística é o sinônimo de missa. Olha, se você quiser mais detalhes, o telefone da Secretaria Paroquial é 21 02 5010. Fica na entrada da catedral. Se você quiser ir presencialmente, é só subir a escadaria da catedral. À direita você encontrará a secretaria. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e também do Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde tem missa diariamente às 7 horas da manhã. Telefone é, atenção, 3722-6249. Telefone para falar diretamente com o mosteiro, 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano, telefone 99507-2251. Telefone do Santuário Divino Espírito Santo, no meu segundo município, Vila Velha, 3329-1266. Agora eu quero falar para os ociosos, os desocupados, quem está desempregado. Atenção, hein? O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo a ponte entre as empresas interessadas em contratar e aqueles que estão precisando do trabalho. Você pode comparecer ao Cine, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro colatinense. E tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Vamos agora ao mercado financeiro. Cotação do dólar fechou em alta mais uma vez, de 0,7%, cotado a R$ 5,42. É o maior nível em um ano e meio, hein? 5,42 é o dólar oficial. Imaginem o dólar turismo, o dólar no paralelo, fica bem mais caro. Gente, dólar fechou então, dia 17 de junho, na segunda, a 5,42. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo teve baixa de 0,4% a 119.137 pontos. Mercado do café, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos fechou no dia 17, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.268. Arábica Bebida Rio, R$ 1.128. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.156. Previsão de tempo para o Espírito Santo. O Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPER, prevê para esta terça-feira a umidade na região, trazida pelos ventos costeiros. E essa umidade vai provocar chuva fraca na madrugada e manhã na Grande Vitória, hein? Também na região nordeste do Espírito Santo e em trechos da região norte, com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia. Não há previsão de chuva nas outras áreas do estado. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral. Temperaturas variando de 20 a 30 graus na Grande Vitória. Agora eu quero falar sobre loteria de números. Mega Sena acumulada estima prêmio de 53 milhões. O próximo concurso da Mega Sena, o número 2.738, ocorre nesta terça-feira, dia 18, com estimativa de prêmio de 53 milhões de reais. O total acumulado já estava em mais de 47 milhões e 250 mil. Ontem já estava nesse valor. As apostas podem ser efetuadas nas lotéricas ou então na internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo, após um aumento de mais de 10% no ano passado, em abril de 2023, no início da nova era do PT no Palácio do Planalto. E no sábado teve um concurso sorteado e não houve ganhador na faixa principal.
Foi o concurso 2737. Os números sorteados no sábado foram 16, 20, 30, 34, 37 e 45. A quina da Mega Sena teve 67 ganhadores com prêmio individual de R$ 52.990. Os 4.208 acertadores da quadra receberão cada um R$ 1.205. A arrecadação total foi superior a 61 mil milhões, né? 61 milhões 579 mil reais. Olha, cautela nas ruas das cidades. Você que está no volante aí, olha, cautela. O trânsito é um local de colaboração e não de competição. Resultados do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol, Série A, 9ª rodada. No último sábado, dia 15, Bragantino e Juventude jogaram e o time paulista se deu melhor. O Bragantino venceu por 2-1 o Juventude. Já o Fluminense e o Atlético Goianiense também se enfrentaram e houve o resultado favorável ao Atlético, 2-1 sobre o tricolor carioca. No domingo, dia 16, o Vitória venceu o Internacional por 2-1. Atlético Paranaense e Flamengo ficaram em 1-1. Corinthians e São Paulo ficaram em 2-2. O Criciúma e o Bahia também empataram em 2-2. Já o Botafogo venceu o Grêmio por 2-1. Vasco e o Cruzeiro ficaram no empate sem abertura do placar, 0-0. O Cuiabá deu uma goleada em cima do Fortaleza, 5-0, hein? Depois dessa rodada, tivemos aí o Botafogo em primeiro lugar com 19 pontos ganhos, segundo o Flamengo 18, terceiro o Bahia também 18 e o quarto lugar o Atlético Paranaense com 17 pontos. 20 clubes disputam jogos de turno e retorno em 38 rodadas, com término previsto para o dia 8 de dezembro de 2024. Bem, aqui temos sempre informações, reflexões. Você gosta de refletir? Eu penso, logo eu existo, já disse o filósofo. Pois é, então Cristo disse: anunciai o Evangelho. A igreja ensina que a fé em Cristo Jesus é para ser proposta, não imposta. Você não pode obrigar ninguém a ser cristão, a acreditar em Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio, sua vontade. A palavra deve ser anunciada, transmitida, e quem assimilá-la e praticá-la será salvo para a eternidade. Quem não aceitar será banido da presença de Deus por todos os séculos dos séculos. É uma escolha pessoal. A pessoa não quer, não se pode obrigar. Anulada uma das sentenças de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. Uma condenação contra o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por participar das comemorações do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, em 2022, foi anulada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, após a saída do ministro A. de Moraes, deste órgão que cuida dos pleitos de votação no Brasil. Foi um membro do TSE que anulou a sentença, beneficiando, além do ex-presidente Bolsonaro, também o general Walter Braga Neto, que foi vice na campanha presidencial. Ainda existem mais 2 condenações no TSE que até o momento deixam Bolsonaro inelegível até 2030. Uma delas é por reunir embaixadores, que é uma prerrogativa presidencial. Não tem nada por corrupção, por exemplo. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem que usar de todos os recursos para restabelecer aquilo que ele considera seus direitos. Espírito Santo tem 50 mil endereços sem nome. O Estado do Espírito Santo possui 500 mil endereços sem número e 50 mil sem nome. Ou seja, são ruas, becos, escadarias e vias públicas em geral, em que é difícil localizar o morador a fim de fazer alguma entrega, procurar uma informação, fazer uma visita ou outra coisa.
há cerca de 2 milhões de endereços de imóveis no território do estado capixaba, conforme pesquisa realizada em 2022. Jogos de azar são problema para muitos indivíduos. Uma pesquisa mostra que o Brasil tem 2 milhões de indivíduos viciados na jogatina, ou mais simplesmente, em jogos de azar. Muitos relatam que perderam várias coisas nas apostas. Essas apostas desvairadas, né? Porque tem apostas que a pessoa faz e consegue se controlar, faz apenas por lazer. Mas tem quem seja viciado. Aí é outra coisa, o dependente. Tem pessoas que perderam dinheiro, bens, amigos e até a família. Há, no entanto, aqueles que tentam superar a dependência, nem sempre com sucesso. Para isso tem que procurar a pastoral da sobriedade na Igreja Católica, que passa espiritualidade às pessoas, procurar psicólogos, procurar uma associação que cuida desses dependentes, né? Então, não desista. Financeira investigada por aplicar golpes em idosos no sul do Espírito Santo. Uma empresa de financiamento está sendo investigada no Espírito Santo sob a suspeita de aplicar golpes em idosos. A polícia estima um prejuízo de R$100 mil às vítimas. O estabelecimento foi interditado. O indivíduo encontrava-se no local e fazia um contrato, por exemplo, de R$1.000 em empréstimos e recebia apenas 800. Os 200, essa diferença, ficaria retida para despesas do banco. R$200 de 1.000, pelo amor de Deus, hein? Houve casos de cliente que nem recebeu nada e tinha o nome envolvido em transações ilegais. A dona da empresa, sua empregada, a dona e a sua empregada tiveram bens apreendidos. Isso aconteceu no município de Afonso Cláudio, no sul do Espírito Santo. Notas chamativas, aquelas notas que chamam a atenção. Sexagenário morre em acidente de moto, no extremo norte do Espírito Santo. Olha só, tem muita gente usando moto. É um veículo bom, ágil, mas tem que tomar cuidado. Um homem de 66 anos morreu em acidente no município de Pedro Canário, na região do extremo norte do estado do Espírito Santo, ao guiar sua motocicleta por uma estrada local. O nome da vítima era José Walter Santo Botelho e o desastre aconteceu no dia 14 de junho de 2024. Cocaína e armas são apreendidas no interior espírito-santense. Submetralhadora, espingarda e drogas foram apreendidas no município de Águia Branca, no norte do Espírito Santo. Os produtos foram encontrados dentro de uma casa. A droga era cocaína e havia também balança para pesar produtos ilícitos visando a comercialização. Pelo amor de Deus, é picardia uma coisa dessa. Esses crimes acontecendo até num município pequeno, como Águia Branca, no noroeste do Espírito Santo. Um indivíduo foi detido e levado para a delegacia. A ocorrência foi tornada pública no dia 14 de junho de 2024. Homicida fugitivo da cadeia é recapturado no norte capixaba. Com a participação em 4 homicídios, foi detido o homem mais procurado do município de Pedro Canário, no Espírito Santo. Ele também é líder do tráfico de drogas na região e havia fugido do sistema prisional. Sua captura se deu em 3 de junho de 2024, ou seja, na última quinta-feira, no município de São Mateus, no litoral norte espírito-santense. Em Colatina, lojas do mercado municipal comercializam roupas
para festas caipiras. Eu estive lá, né? Olha, tem até fotos com roupas caipiras. Não eu vestindo, né? Mas outras pessoas. Bonecos, digamos assim, manequins. Em Colatina, algumas lojas do mercado municipal têm no mostruário para comercialização trajes visando a participação em festas caipiras. Os arraiás, as quermesses, são chapéus, camisas estampadas e bem coloridas, são alguns produtos nas vitrines ou gôndolas. No dia 24, agora, comemora-se a festa de São João, santo muito popular da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 29 de junho será a festa comemorativa do dia de São Paulo e São Pedro. Homem passa a recuperar locomoção após 2 anos acamado. Um paciente está recuperando os movimentos do corpo após 2 anos acamado. Ele teve um furúnculo e, por causa de mexer no local, o corpo pode ter facilitado a entrada de bactérias. Ele foi levado pelo filho de um município do interior para o Hospital Central de Vitória, a capital espírito-santense, onde passou por uma neurocirurgia e a recuperação surpreende os médicos. O paciente será submetido ainda a um novo procedimento cirúrgico a fim de voltar a ter seus reflexos motores normais, o que gera expectativas alvissareiras. Vacinação será introduzida nas escolas do Espírito Santo. Uma lei determina que será implementado o programa de vacinação nas escolas. O objetivo é aumentar o quantitativo de pessoas imunizadas contra determinadas doenças. Os pais receberão um pedido de autorização da diretoria dos colégios de ensino fundamental e infantil para proceder à imunização, porque não pode imunizar a criança sem autorização do pai. A lei não traz a obrigatoriedade, portanto, se os pais não quiserem o medicamento, a criança ficará isenta. O primeiro imunizante ofertado é o antigripal. O tema será tratado pelas secretarias de saúde e educação do Espírito Santo. Então, é um tema novo. Vacinação na própria escola. Imunização contra coqueluche já está disponível em postos sanitários. A vacinação contra a coqueluche será incentivada no Espírito Santo a fim de evitar que o mal se espalhe. Haverá reforço nas ações públicas nesse sentido. Na última ocasião em que a doença teve expansão, 8 crianças morreram no Espírito Santo alguns anos atrás. Os pais ou responsáveis devem se dirigir aos postos sanitários para mais informações. Homem com mais de 11 quilos de drogas, meu Deus, é detido em prédio de luxo em Vila Velha, Espírito Santo. É picardia uma coisa dessa, hein? A maioria das pessoas trabalha para encardir, para ter uma vida digna. Né? Ter a sua carteira assinada, ter o seu serviço diário, comparecer na parte da manhã até o período da tarde, ou quem trabalha à noite, aos domingos, também fazer o seu serviço, enquanto outros, olha aí, vivem se mostrando, ostentando, e o que fazem? Coisas ilegais, comercializam drogas ilícitas. 11 quilos de crack e uma quantidade de cocaína foram encontrados com um homem num condomínio de luxo do bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ele movimentava grande quantidade de dinheiro e entorpecentes no território capixaba. O suspeito morava com a mãe e, segundo a Polícia Civil capixaba, não despertava a suspeita dos agentes de segurança pública. Ele passava incólume. Não tinha características de que praticava esse ato criminoso. Ele possui um veículo automotor de grande valor. Quer dizer, estava só ostentando. Condomínio de luxo, carro com alto valor de compra. Puxa vida, hein? Meu Deus do céu. Quando as pessoas vão ter consciência e sensatez? Aumenta o número de casos de Oropox no Espírito Santo. Mais de 270 casos do mal do Oropox
já foram registrados no estado do Espírito Santo, isto até dia 14 de junho de 2024, quando foi tornada pública essa informação. O crescimento foi de 30% em uma semana. O problema pode ter sido agravado com a chegada dos catadores de café da região amazônica, e Laranja da Terra é o município com maior número de casos. Colatina também continua entre os mais afetados. A doença é causada pelo mosquito maruí, também conhecido como mosquito pólvora ou maruim. Naim é sepultado após velório na Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A despedida ao cantor Naim foi em velório realizado no dia 14 de junho de 2024 na sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, com posterior sepultamento. Algo que chamou a atenção foi a presença dos 4 cães que o falecido gostava tanto. A ex-esposa foi a última pessoa que o viu participando de uma refeição com ele num restaurante. Apesar da separação, ambos mantinham uma boa amizade. Naim morreu na casa em que passou a morar sozinho recentemente, uma vez que estava separado da esposa. Então ele passou a morar, parece que há uma semana no local. A ex-esposa acha que ele pode ter tido um mal súbito e caído da escada indo a óbito. Só pode ter sido isso, né? Pelo que se comenta. Agora, há outras elucubrações por aí. 5 sequestros acontecem em menos de 2 semanas do Espírito Santo. Foram registrados pelo menos 5 casos de sequestro até pouco antes de terminar a segunda semana do mês de junho de 2024 na Grande Vitória, no Espírito Santo. No dia 3 de junho, por exemplo, aconteceu um dos casos. Um caminhoneiro foi abordado por um bandido e obrigado a dirigir sob seu comando na Serra, município da Grande Vitória, Espírito Santo. Houve casos ainda em Vila Velha. No dia 11 de junho, aconteceu o sequestro mais recente. Portanto, os sequestros marcaram os primeiros 11 dias do 6º mês do ano, demonstrando situação de insegurança pública. Smartphones são visados pelos criminosos a fim de conseguir do titular a transferência de dinheiro para suas contas, já que tudo pode ser feito pelo celular, né? O marginal já fica observando quem tem o smartphone. Quando o sequestra, pede para transferir dinheiro via aparelho eletrônico. Veado catingueiro é encontrado na zona urbana do Espírito Santo. Olha, você já viu um veado catingueiro? Hein? Tem o campeiro também, mas esse aqui é catingueiro. É um veado catingueiro, um veadinho, né? Foi avistado no município da Grande Vitória, no Espírito Santo, em 14 de junho de 2024. O animal silvestre foi ameaçado por cães, momento em que populares acionaram os agentes do IBAMA, ou do meio ambiente e da ecologia, para recolher o bicho. E o veadinho foi levado para o local próprio de preparação para reintegração à natureza. Tem um local próprio chamado Sereias, né? Aumenta o abandono de idosos em território espírito-santense. Os casos de abandono de idosos aumentaram no estado do Espírito Santo, ou seja, sexagenários, pessoas acima de 60 anos, estão sendo deixados de lado. Muitos são vítimas de negligência da própria família. 406 pessoas foram abandonadas no território capixaba em 2024. Isso é crime, pode dar até prisão, pois são pessoas com hipossuficiência, assim como são as crianças. São vítimas de conflitos, problemas psiquiátricos, financeiros, etc. Caminhão com lancha derruba cabos de postes em vias da capital espírito-santense. Um caminhão que transportava uma lancha derrubou fios de posteamento em Vitória, capital do Espírito Santo. Vários problemas foram ocasionados
no trânsito, como o desligamento de semáforos e pessoas sem internet em casa. Já pensou? Porque esses fios, normalmente, são da internet, né? Também da internet. Puxa vida, hein? O motorista foi identificado e autuado por danos às instalações e problemas na via pública. Moça esfaqueia rapaz, mas é ele que vai responder pela Lei Maria da Penha. Meu Deus do céu. É o homem que leva a pior, não tem jeito não. Uma jovem de 26 anos do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, esfaqueou o namorado. O padrasto da moça colocou o rapaz no carro e o levou para o hospital. A mulher disse que o feriu para se defender quando ele foi buscar o presente, pois havia rompido o compromisso com ela, e ambos iniciaram então uma briga. O namorado, mesmo ferido e internado, esfaqueado, foi autuado pela Lei Maria da Penha, pois a mulher sofreu um hematoma. Quando sair do hospital, vai responder pelo ato. Essa lei não livra nem o homem, caso ele possa ser até inocente em muitos casos, né? A lei favorece totalmente a mulher. Aí entra não só a agressão física, entra a psicológica, a mulher continua sendo tratada, então, neste caso da Lei Maria da Penha, como sexo frágil. Enquanto em outras normas, em outras situações, é tida como empoderada, pode fazer tudo, pode assumir qualquer cargo. É difícil, hein? Ceasa reaberta no Rio Grande do Sul. Olha, a Ceasa, que é Central de Abastecimento Agrícola do Rio Grande do Sul, voltou a funcionar em Porto Alegre, a capital gaúcha. Foi no dia 17 de junho de 2024, segunda-feira. A unidade de fornecimento de produtos do campo foi aberta ao meio-dia, depois de um bom tempo fechada por causa das enchentes e outros problemas climáticos no território gaúcho. Mesmo com o retorno das atividades, o estado sulino brasileiro ainda enfrenta transtornos com as cheias. Não terminou o problema lá do Rio Grande do Sul ainda não. Continua o problema climático. Travessa Arara com Carlos Lindenberg registra acidente. Olha, a Travessa Arara com a Avenida Carlos Lindenberg se tornou um local perigoso para manobras de trânsito. Pouco depois das 7 horas, isso na segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, duas motocicletas colidiram na altura do bairro Jardim Marilândia, no município de Vila Velha, Espírito Santo. O local é sinalizado, mas ainda assim existem problemas. A sinalização não impede que haja ocorrências de trânsito. Por exemplo, a conversão para o bairro industrial ou Vitória é perigosa. Homicídio registrado em Cariacica, no bairro Valverde, em Cariacica. Um assassinato aconteceu dia 16 de junho de 2024. O crime foi de madrugada e a vítima não era da comunidade. Havia poucos detalhes sobre a ocorrência, mas sabe-se que idosos da localidade se assustaram com o caso. Curva da Jurema em Vitória reurbanizada. O ponto turístico Curva da Jurema em Vitória foi revitalizado. A curva foi revitalizada e reurbanizada pela prefeitura, segundo informou o prefeito Lorenzo Pasolini em 17 de junho de 2024. Ele revelou ainda que o local também receberá obras de engordamento da praia. O chefe do executivo que deu entrevista a um canal de televisão, ele acrescentou que cada quiosque leva renda para cerca de 60 pessoas e convidou os vitorienses a visitar mais o Point. Acidente com morte de motocicleta em Vitória, no sábado, dia 15 de junho de 2024.
à noite, aconteceu um acidente de trânsito com morte em Vitória, capital capixaba. Um motociclista morreu. Nossa, que problema, hein? Um motociclista foi a óbito na ocorrência registrada na Avenida Fernando Ferrari. Meu Deus do céu, andar de moto não é fácil. Todo cuidado é preciso. Andar de 4 rodas, não é o veículo de passeio, já é difícil. Caminhão, né, caminhonete, já é difícil, é perigoso. Imagine você pilotar uma moto que só tem 2 rodas. Infelizmente aconteceu um óbito. Nossos sentimentos à família. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.